Olá, eu sou o Simão e esta é a resolução da questão 3.53 do livro Ciência e Engenharia dos Materiais. Uma introdução. Desenvolva expressões para a densidade linear em termos do raio atômico R para as direções 1, 1, 0 e 1, 1, 1 na estrutura cúbica de corpo centrado. Esta é a imagem com a representação do vetor direção 1, 1, 0. Para esta direção, existe um átomo em cada um dos dois cantos celulares unitários e, assim, há a equivalência de um átomo que é centralizado no vetor de direção. O comprimento deste vetor de direção é denotado por x nesta figura, que é igual a raiz de z ao quadrado mais y ao quadrado, onde y é o comprimento da borda da célula unitária, que é igual a 4r sobre raiz de 3. Além disso, z é o comprimento da diagonal da célula unitária, que é igual a 4r. Assim, usando a equação citada, equação 1, o comprimento de x pode ser calculado da seguinte forma. X vai ser igual a raiz de z ao quadrado mais y ao quadrado. Substituindo os valores na equação 1, temos que x vai ser igual a raiz de 4r ao quadrado menos 4r sobre raiz de 3 ao quadrado, que dá a raiz de 32r ao quadrado sobre 3, que simplificando temos 4r sobre raiz de 3. Portanto, utilizando a expressão para a densidade linear dessa direção, temos que densidade linear é o número de átomos sobre o vetor de direção, no caso 1, 1, 0, sobre o comprimento do vetor de direção, 1, 1, 0. Assim, substituindo os valores, nós temos que a densidade linear vai ser igual a 1 sobre 4r raiz de 3, raiz de 2 sobre 3, que dá igual a raiz de 3 sobre 4r raiz de 2. Dando continuidade, temos a direção 1, 1, 1, também exemplificada pela figura. Substituindo, embora o vetor de direção 1, 1, 1 mostrado atravesse os centros de 3 átomos, há uma equivalência de apenas 2 átomos associado a essa célula unitária, metade de cada um dos 2 átomos no final do vetor, além de o átomo do centro pertencer inteiramente à célula unitária. Além disso, o comprimento do vetor mostrado é igual a 4r. Já que todos os átomos cujos centros o vetor atravessa se tocam, portanto, a densidade linear é igual a dl, utilizando a mesma equação, número de átomos sobre o vetor de direção, no caso 2, e sobre o comprimento do vetor de direção, no caso 4r. Simplificando, nós temos que o resultado dl em termos de r é 1 sobre 2r's. Na alternativa B, temos que calcular e comparar os vetores da densidade linear para essas mesmas duas direções no tungstênio. Sabemos que o raio atômico do tungstênio é 0,137 nanômetros. Este valor foi retirado do próprio livro. A densidade linear para a direção 1, 1, 0 é igual a, utilizando a equação encontrada no item A, raiz de 3 sobre 4r raiz de 2. Substituindo 0,137, nós temos raiz de 3 sobre 4, que multiplica 0,137, que multiplica raiz de 2, que temos como resultado 2,23 nanômetros. A densidade linear para a direção 1, 1, 1, usando a equação encontrada no item A, 1 sobre 2r, e substituindo o valor do tungstênio 0,137, temos que 1 sobre 2 vezes 0,137 é igual a 3,65 nanômetros. Devido ao vetor 1, 1 transpassar o átomo central, esse tem um valor de densidade linear diferente do vetor 1, 1, 0, que transpassa apenas o equivalente a um átomo. Essa foi a resolução da questão 3.53 e obrigado.